Então vamos dar uma atenção agora a esse tipo de equipamento, que é a coluna de destilação, certo? Bom, nós vimos aqui em relação ao equipamento, né, o flash. Então aqui a gente está revisitando, mas eu não vou falar novamente sobre esse tipo de equipamento, né? A gente, né, eu vou botar no link na descrição do vídeo aqui o link para esse vídeo onde eu falo sobre o cálculo de flash, tá? Então, o flash aqui é como um estágio de equilíbrio, certo? Então, ele é utilizado sim, né, como um tratamento primário, é utilizado quando a gente tem, né, uma diferença de uma volatilidade relativa muito alta ali, tá? Porém, a gente só tem um estágio, então com um estágio a gente não vai conseguir separar com a especificação desejada. Aqui está um exemplo, né, de uma planta de processamento de gás natural. Então, antes de entrar nas torres de destilação, passa-se por uma batelada de flash, então são vasos ali de equilíbrio, então são vasos que aparecem na indústria de processamento de petróleo e gás, né? Podem ser utilizados antes de uma coluna de destilação. Então a gente viu a modelagem do flash ali, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Então tem a modelagem, todo o balanço, equilíbrio, né? Balanço de energia. Então temos, né, o flash binário e temos o flash multicomponente, tá? Beleza. Agora, como é que eu consigo separar, né, pensando agora a partir do vaso de flash, uma coluna de destilação? Imagine que o topo do vaso de flash, né, eu tenho uma mistura em equilíbrio, eu alimento, eu preciso então gerar uma fase líquida e vapor, eu preciso resfriar. Então eu coloco uma cascata de vasos de flash aqui e preciso resfriar entre eles. O que eu faço aqui no fundo? Eu preciso aquecer o líquido para gerar uma fase vapor. Então eu tenho um calor sendo fornecido aqui. Beleza, então assim, cada vez mais esse líquido aqui, à medida que eu vou descendo, ele está mais rico no pesado. Quanto mais eu subo aqui, o vapor está mais rico no leve. Mas observe que eu tenho várias correntes intermediárias com composições, né, intermediárias, e isso é material, né? A minha mistura ali, eu tenho o produto que eu desejo, né? E o subproduto ou o reagente que não reagiu. Então eu preciso ah, reutilizar essa matéria de alguma maneira. Então o que eu posso fazer? A primeira ideia é recircular para o vaso, né? Sempre para o vaso anterior aqui, né? Então observe aqui, eu primeiro fazer o reciclo. Então eu gero uma seção em cima que se chama de retificação e uma seção embaixo que é o esgotamento, né, onde eu tenho aqui o pesado e aqui o leve. Ao invés de ter vários trocadores de calor aqui promovendo um aquecimento, eu coloco um único trocador de calor aqui embaixo, que a gente chama de refervedor, e um único trocador resfriando aqui em cima, que eu chamo de condensador. Então esse condensador eu retiro, condenso totalmente, né, esse vapor final aqui, retiro parte dele e parte eu retorno como um refluxo, certo? Beleza, então isso é uma coluna de destilação. Observe que uma coluna de destilação são vários vasos de flash conectados, né? Cada vaso desse aqui é um estágio. Quantos eu vou precisar aqui acima ou quantos eu vou precisar aqui abaixo vai depender da especificação de topo e fundo. Então, basicamente, né, para aumentar essa eficiência da separação ali, eu tenho um reciclo entre as correntes, né, e tenho ali removo esses trocadores intermediários ali, botando somente um aqui no final, um em cima e um embaixo. Beleza, só que ao invés da gente colocar todos esses vasos, o que a gente tem é uma coluna cilíndrica e temos um dispositivo que a gente chama de prato ou bandeja, né? Então, esses pratos ou bandejas, a gente, né, o vapor sobe, né, e o líquido desce. Então, o líquido ele escoa por cima desse prato, né? E ele vai escoando. Tem várias maneiras de escoar esse líquido aqui, tá? Mas o prato ele pode ter perfurações ou válvulas, né? Ou borbulhadores que a gente chama. Então o vapor
sobe por esses furos, né, por essas válvulas, passando através do líquido. Então, quanto maior for o contato, né, maior a eficiência do prato. No topo, então, eu tenho um condensador, no fundo eu tenho um refervedor. Então, observe que isso aqui né, é uma forma teórica de ilustrar, né? Aqui, na verdade, é como o equipamento funciona na prática, tá? Então, a gente tem uma carga, uma seção acima da carga, né, e uma seção abaixo da carga. Um refervedor que fornece calor no fundo da coluna e um condensador no topo que fornece então um produto líquido e o refluxo dessa coluna. Então aqui é uma representação esquemática da coluna de destilação. Aqui é como esses equipamentos se parecem na prática. Observe que essa ilustração aqui de condensador no topo, ela é puramente ilustrativa, tá? Esse condensador ele não fica lá em cima da coluna, ele fica no chão aqui, tá? Mas é só para ilustrar que na verdade tem uma corrente do topo que passa por esse processo de resfriamento ali. Beleza, então vamos lá. Se a gente olhar dentro da coluna, né, a gente tem as colunas de pratos ou bandejas e a coluna de recheio. Nesse recheio aqui a gente tem contato contínuo, né, entre o líquido e o vapor. Não é esse tipo de equipamento que a gente está analisando. A gente está analisando esse equipamento aqui, que é o equipamento de estágio de equilíbrio, tá? Então assim, né, eu tenho a entrada do refluxo, o líquido passa pelo prato, existe aqui, né, essa bandeja ela não ocupa todo o cilindro, né? Então assim o líquido ele escoa e desce pelo que a gente chama de downcomer, né? Então ele desce por aqui, ele pode fazer o fluxo cruzado e ir fazendo esse fluxo, o líquido para a coluna. Enquanto que o vapor ele sobe, né, passando pelos furos ou pelas válvulas ali e escoa através do vapor do líquido, promovendo esse contato entre as fases ali. Então, para esse projeto a gente utiliza, né, a, a modelagem de equilíbrio líquido-vapor nos estágios, né? Mas vocês aprendem também na cadeira de operações unitárias métodos gráficos, né, para destilação binária, o método clássico de McCabe-Thiel, ou outro método, Ponchon-Savary. Então, para métodos multicomponentes, ou a gente faz uma modelagem rigorosa, na prática usamos simuladores, né, ou usa-se métodos simplificados, que é o que a gente vai utilizar aqui. Ou seja, a gente vai utilizar um método simplificado para estimar o número de estágios na coluna de destilação, tá? Então vamos ver um exemplo de motivação, né, para a gente ilustrar esses conceitos. Então eu tenho uma mistura de benzeno e tolueno numa temperatura e pressão conhecida. Vou separar por destilação numa pressão atmosférica. Eu tenho aqui a especificação de topo e fundo, né? Então a gente pode fazer o balanço material para verificar quanto que vai sair pelo topo, quanto que vai sair pelo fundo, né, desses 100 kmol. Então, beleza, né? Isso a gente só precisa do balanço material, não precisamos, né, saber o tamanho que a coluna tem, certo? Então, assim, o que a gente precisa no projeto da coluna determinar, tá? Primeiro, onde alimentar. Bom, isso é um detalhe, a gente não vai, né, se ater aqui, tá? Mas quantos pratos eu tenho, quanto de calor eu gasto no condensador, tá? Quanto eu faço de refluxo, quanto eu gasto no refervedor. Para determinar o quanto eu gasto de energia no condensador e no refervedor, eu vou fazer um balanço de energia, certo? Então a gente já viu esse tipo de análise aqui. O que tem de novo, né, além do equipamento em si, é como que eu determino esse número de estágios. A gente viu também que para esses trocadores de calor aqui eu preciso determinar a área superficial de troca térmica através da equação de projeto, né, do trocador. Então eu vou precisar comprar esses equipamentos, né, eles são acessórios para a coluna ali, certo? Então essa coluna ela vai ter um vaso com determinado investimento, né, nos trocadores e no vaso, e um consumo de energia aqui.
Então é um equipamento que tem, né, um custo de investimento e um custo de operação. Então basicamente a gente consegue obter a mesma separação gastando mais energia, né, ou utilizando uma coluna maior. O que acontece é o seguinte, né? Eu preciso do refluxo para que eu tenha líquido descendo sobre a coluna, pela coluna, tá? Assim como eu preciso voltar aqui o vapor para ele subir. Ou seja, a coluna só vai funcionar se eu tiver vapor e líquido em equilíbrio, né? Em contato nos estágios ali ao longo da coluna. Então eu preciso do refluxo. Se eu volto muito o refluxo, tá? Eu termino gastando mais energia, porque como eu vou ter mais líquido, no final eu vou precisar ferver mais líquido, tá? Gerar mais vapor e aí eu vou ter, né, vazões maiores circulando dentro da coluna, certo? Aí eu vou ter uma quantidade de estágios. Outra opção é eu reduzo o refluxo, mas se eu reduzo o refluxo para conseguir, né, obter essa separação, eu vou ter menos líquido descendo e menos vapor subindo, menos contato entre as fases, eu vou precisar de uma coluna de tamanho maior. Então é um compromisso que eu preciso escolher ali. Esse compromisso, né, ele está totalmente atrelado a essa razão de refluxo, que é a razão L sobre D aqui. Tá? Então eu preciso escolher qual é a razão de refluxo ótima numa coluna de destilação. E olhando só para a coluna, isso vai ser com base nos custos de investimento e operacional. Então eu vou escolher o valor de refluxo que tenha o menor custo total, certo? Beleza, então a gente precisa, né, do equilíbrio de fases para, né, relacionar a composição das fases, calcular, né, e do balanço de energia, né, além do balanço material, né, mas o balanço de energia para determinar o consumo, né, no condensador e no refervedor. Então eu preciso dessas informações para ter esses custos ali, certo? Então aqui está o esquema, né? Então eu preciso determinar esse número de estágios. A modelagem rigorosa eu só vou ilustrar para vocês aqui. Então aqui é um estágio genérico, tá? Assume-se equilíbrio entre as fases, né? A hipótese, né? Eu tenho aqui um estágio de equilíbrio que é o topo, o condensador e o refervedor. E aí o que eu preciso? Balanço material por componente, balanço global, equilíbrio de fase, somatório das frações molares, balanço de energia. Observe que isso é exatamente, né, o equacionamento de um vaso de flash. Só que aqui apareceram mais termos de vazão. Por quê? Porque a gente está tendo reciclo entre os vasos. Então eu preciso considerar que está vindo líquido do vaso de cima, né, do estágio de cima. E está indo vapor, né, o vapor está vindo do estágio de baixo. Então a gente, né, precisa levar em consideração isso nesses balanços aqui. Tá? Então aqui eu tenho a componente, né, I no estágio J. Então observe, né, se eu tiver três componentes, né, 20 estágios, eu já tenho aí 60 frações molares para fase líquida, 60 frações molares para fase vapor. Então assim, ó, esse, né, equipamento, né, a modelagem, a gente termina gerando um modelo muito grande que não dá para resolver na mão. Ou a gente utiliza de métodos gráficos ou tem que partir para uma simulação mesmo, né, para um simulador ali, certo? Então, basicamente, né, se eu definir isso aqui na coluna, onde eu alimento, o número de estágios, tá? Que é o que a gente tem que fazer num simulador, a pressão de operação, tá? No final, bom, eu preciso determinar a carga térmica em cada estágio. Como a gente só tem calor sendo retirado em cima e adicionado embaixo, a gente assume então carga térmica zero nos estágios internos da coluna. Sobram 2 graus de liberdade, né? Então eu tenho 2 graus de liberdade. O que eu faço com esses graus de liberdade, né? Especifico topo e fundo, a pureza do componente, né, a fração molar, ou a recuperação, tá? Então, quando a gente tem uma mistura multicomponente, a gente, né, aquela destilação ela vai separar um corte
eu vou ter os componentes que a gente chama de componentes-chave. O componente-chave é exatamente, né, o leve e o pesado que estão, né, adjacentes ao corte. Tá? Então, se a minha mistura for A, B e C e o meu corte for A, B e C, B é o chave leve e C é o chave pesado. Então, assim, eu especifico essa composição, né, do leve e do pesado ali, do corte que eu estou fazendo. Então, é assim que eu vou especificar. Evidentemente que o mais leve de todos, o A no caso ali, ele vai sair, né, mais no topo junto com o B que eu já estou especificando. Então, assim, exemplos de especificação. Especifico, por exemplo, né, o componente, né, no topo e um componente no fundo. Especifico então a fração de separação ou o grau de recuperação do leve e do pesado, né, com relação à alimentação. Então eu posso fazer essas especificações ali, tá? Posso misturar também especificações e aí a gente já viu como fazer esse tipo de balanço material aí, certo? Bom, de posse, né, das especificações, eu consigo então determinar a partir do nosso exemplo de motivação ali, pelos balanços, né, a composição que está saindo pelo topo e pelo fundo. Aí calculei as recuperações aqui, tá? Posso também dar as recuperações e aí eu também faço o cálculo pelo balanço, não vou me ater a esse detalhe. Eu quero estimar o número de estágios, que isso, para isso que a gente está vendo essa apresentação aqui. Como eu falei, aumentou o número de refluxos, diminuiu o número de estágios, certo? Porém, existem limites operacionais ali, tá? Se eu começar a diminuir a razão de refluxo, ou começar a aumentar a razão de refluxo, né? Se eu voltar tudo, eu vou ter o número mínimo de estágios. Esse número não é zero, tá? Então, assim, eu preciso de um número mínimo de estágios. Por outro lado, né, se eu, né, começar a aumentar o número de estágios, vou diminuindo o refluxo. Quando, né, teoricamente o número de estágios for infinito, a gente vai ter o refluxo mínimo. Então existe um refluxo mínimo e um número mínimo de pratos. Eu vou ter que jogar com isso daí. Tem como a gente estimar esses valores aqui. E aí a gente vai utilizar eles como referência, né? Eu vou ficar entre ali. Graficamente o que a gente pode ver é S1 e S2 são diferentes especificações aqui. Aqui eu tenho uma razão de refluxo e aqui o número de estágios. Como eu falei aqui, ó, tem um refluxo mínimo e um número de estágios mínimo. Então, assim, eu posso escolher um valor de Rn que esteja sobre essa curva aqui, mas nunca vou, por exemplo, estar nessa região aqui, nem nessa região, nem nessa região, porque isso não é alcançável, certo? E aí, cada ponto sobre essa curva vai ter um custo. E aí eu preciso escolher qual é a que teria o custo menor, né? Porque eu quero fazer a mesma separação. Forma de fazer isso, né? Simular isso, né, utilizar um simulador comercial, né? E aí eu posso, né, obter uh, né, todos os cálculos ali, o número de estágios. Tá, mas eu tenho que fornecer o número de estágios. Beleza, o que, que vai acontecer? Não convergiu, você aumenta o número de estágios e vai resolvendo de novo. Faz isso para vários valores de N, sempre pegando o consumo de energia, para depois então fazer um estudo, né, do custo ótimo do processo, certo? Então, existem outras alternativas, né, que é o que a gente vai utilizar aqui, tá? Que é métodos simplificados. A gente vai utilizar esse método que ele se deve, né, a misturas multicomponentes, que chama-se Fenske, Underwood, Gilliland e Kirkbride. Tá? Então a gente usa a equação de Fenske para estimar o número mínimo de estágios, Underwood para determinar a razão de refluxo mínima. Existe a faixa recomendável ali, né, que é entre 1,2 e 1,5, ou seja, 20 a 50% acima do refluxo mínimo. Estabeleci, né, o refluxo ótimo ali, eu calculo então o número de estágios a partir da correlação de Gilliland, que é obtida a partir de dados experimentais. O método de Kirkbride é simplesmente para determinar onde que eu, né, alimento ali. Então, é uma forma
interessante da gente obter uma estimativa inicial. Inclusive, se a gente partir para um simulador, eu preciso alimentar com o número de estágios. Então, eu preciso ter noção desse valor. Então, a gente pode utilizar isso para dar partida na nossa simulação mais rigorosa, certo? Então, basicamente, né, a razão de, né, para determinar aqui, né, o número mínimo de estádios na condição de razão de refluxo total, a gente tem essa equação aqui, que é número mínimo de estádios é igual a ln da volatilidade, né, média ali. Então essa volatilidade, né, é a razão entre as pressões de vapor do leve e do pesado. A temperatura varia ao longo da coluna, mas a volatilidade é praticamente constante. Então eu pego um valor médio, que eu posso pegar do topo e fundo, certo? Ou um valor médio qualquer ali, tá? E aqui entra a recuperação, tá, do leve no topo e do pesado no fundo. Então eu coloco esses valores ali, certo? Então aqui eu posso, né, estimar esse número mínimo com base nas especificações. Então, pelo balanço material, eu posso calcular, né, a recuperação. Né? Posso colocar essa expressão também em função direto das frações molares, né? Mas em recuperação fica interessante da gente fazer a seguinte análise. Quando a recuperação tende a 100%, né, do leve no topo ou do pesado no fundo, mesmo o número mínimo de estágios, isso vai tender para infinito. Então, a gente não vai conseguir uma coluna de tamanho factível. Uma possível regra heurística, né, baseada com conhecimento no processo, seria estimar, né, o número de estágios real, econômico, como o dobro do número mínimo. Então, de posse do número mínimo, eu posso estimar então o número de estágios. Outra alternativa, né, é a gente então estimar a razão de refluxo mínima, tá? A partir dessa expressão aqui, tá? Então a gente tem aqui a composição do destilado, né, no topo, e aqui da alimentação, e aqui a composição do vapor que estaria em equilíbrio com essa composição do topo. Tá? Então o que, que eu faço aqui? Eu utilizo essa expressão de volatilidade, né, relativa, de equilíbrio, né, em função da volatilidade relativa, para determinar então a fração molar em equilíbrio, esse y deu um asterisco, e estimo então a razão de refluxo mínima. Uso a regra heurística 2, né, que a razão de refluxo ótima é entre 1,2 e 1,5. E aí, bom, estimo o R. Então, na prática, né, eu então estimo N mínimo e R mínimo, né, e aí eu tenho uma relação entre N e R. R eu uso essa heurística, e aí vem a correlação de Gilliland, né, onde eu tenho então assim Y, que é esse número aqui, em função de X, que é esse número. Então essa é a correlação, né, de Gilliland. Isso é um gráfico, tá? Então eu posso pegar nesse gráfico de posse do R, então eu calculo então a abscissa, vou no gráfico, calculo então a ordenada e aí calculo N, certo? Ou essa correlação ela foi ajustada por Edugy em 1975, então eu calculo, né, como é que eu calculo o y, né, em função do valor de x através dessa equação aqui, e aí eu posso calcular então o número de estágios. Então essa é o procedimento, tá? Então o procedimento vai ser, né, estimo N mínimo, estimo R mínimo, seto um valor de razão de refluxo e calculo o número de estágios, tá? A rigor eu poderia fazer uma análise econômica ali, mas aquela faixa já é uma faixa recomendada, tá? Certo? Então, a gente pode utilizar esse método simplificado, que é o que a gente vai utilizar aqui. A equação de Fensky, que eu vou dizer para vocês a heurística que vocês devem utilizar aqui para estimar, né, ou R ou N, e a gente então consegue fazer a análise econômica do processo ali.
Bom, não vou me ater a esse detalhe aqui através da especificação aqui do leve e do pesado, tá? Eu consigo então uh, ver a razão entre o número, né, de pratos acima da alimentação e abaixo da alimentação. Eu não vou me ater a esse detalhe aqui para ver onde é que é a localização ótima ali. A gente vai simplesmente estimar o número de estágios e a razão de refluxo através desses métodos simplificados. Beleza. De posse então do número de estágios e da razão de refluxo, eu posso fazer um balanço no condensador. Observe aqui que a vazão de vapor, né, que passa pelo condensador, que é condensado, depende da razão de refluxo, aqui, R, tá? Então, quanto maior for o R, maior a vazão, quanto maior for a vazão, maior a taxa de calor, né? E a gente consegue calcular a taxa de calor no condensador, tá? E aí simplesmente aplica o balanço de energia. De posse do balanço de energia no condensador, eu posso fazer um balanço de energia global na coluna, tá? Para determinar a carga térmica no refervedor, certo? Então, assim, aqui, tá, eu entro o módulo do calor no condensador. Temos que tomar esse cuidado, porque o calor no condensador calculado ali vai ser negativo, tá? Por quê? Porque é um calor que está sendo removido, certo? Então aqui eu coloco o valor, ou eu coloco do lado de cá mais que e adiciono o valor negativo, tá? Ou eu coloco aqui o valor, né, positivo. Beleza, de posse então do número de estágios, esse número é o número ideal, o número real pode ser calculado com base numa eficiência. Então, assim, uma eficiência típica é na faixa de 60 a 90%. E aí eu consigo então corrigir assumindo algum valor de eficiência ali, tá? Caso eu queira fazer uma correção para aproximar mais da realidade aqui, certo? A altura da coluna é proporcional ao número de pratos, tá? Então nós temos aqui um espaçamento típico e o diâmetro da coluna é calculado com base né, parâmetros operacionais ali da coluna, né, a vazão volumétrica, e a gente precisa garantir que, né, essa vazão ela não passe, né, muito rápido, com uma velocidade muito rápida, que iria promover, né, é, problemas operacionais ali. Também eu não vou entrar nesse detalhe aqui, certo? Então, basicamente, a gente com isso calcula, né? Obviamente que com um método rigoroso a gente vai ter os cálculos, né, muito mais realistas, tá? Então, o custo de investimento depende do número de estágios e do diâmetro da coluna, então do tamanho do casco, né? E o custo de operação depende do consumo de energia no condensador e o consumo de energia no refervedor. Então, um projeto ótimo é um bom compromisso entre esses dois. Então, o custo total depende, né, do investimento nos equipamentos ali, vaso e trocadores, mais o custo de energia, tá? Então, eu teria expressões para calcular esse custo, né, do casco e dos trocadores e assim conseguir estimar o custo da coluna.